vocês e várias outras, né, que estão acontecendo durante a nossa jornada digital médico-acadêmica. Desde já eu agradeço aí pelo convite, né, dessa comissão e vamos tentar aqui desenvolver esse tema que acredito que seja muito importante, assim, para qualquer área da saúde, né, mas em especial para as áreas que são mais técnicas, né, como a medicina, e que precisa, né, que é necessário que o profissional esteja atento a essas questões que envolvam a coagulação. Eu vou colocar agora aqui meu slide, vamos ver se vai dar certo aqui. Uma janela. Apareceu. Apareceu aí, Fernando? Sala 2 sala 2 está ok, certinho. Vamos na 1 agora. E aí? Só um instante. Perfeito, professor. Nas duas? As duas. Vamos lá. Então, vamos, né, desenvolver aqui o tema, né, relacionado à farmacodinâmica da coagulação. Deu erro aí, Fernando? Acho que deu, né? Não, aqui está perfeito, certinho, está no slide do senhor. Ah, tá. Beleza. Então, como o Fernando me apresentou, né, eu sou professor da casa, né, professor do curso de medicina da UFMA, graças a Deus, aí desde 2014, né, quando a gente foi admitido via concurso público. Muitos de vocês, com certeza, irão passar pela gente, né, no ambiente de SOI, que é Sistemas Orgânicos Integrados. Eu não sei muito bem quem está aqui na sala, mas com certeza devem ser alunos nossos e possivelmente outras, né, outras pessoas, outros alunos que tenham interesse em relação ao tema. E aí, no final, galera, a gente vai trocar algumas informações, né, se houver dúvida, vocês coloquem lá no chat que o Fernando vai compilando as perguntas. Então, quando se fala em farmacodinâmica, né, é importante a gente conceituar esse termo. Farmacodinâmica, né, é uma palavra aí que tem duas raízes, né, farmaco, que vem de medicamento, substância ativa, né, que vai causar algum efeito biológico, e dinâmica, nesse sentido, tem relação com mecanismos de ação, efeitos farmacológicos propriamente ditos desses medicamentos, né. Portanto, quando a gente fala em farmacodinâmica, a gente quer passar a ideia de como que o medicamento, né, interfere no organismo, interfere em algum processo ali fisiológico em questão. Daí, no caso, a gente vai trabalhar fármacos, né, que afetam a coagulação. Eu escolhi esse tema por dois motivos, né? Primeiro, pelo fato de ser um tema geral e importante, né, para, como eu disse, para o desenvolvimento do aluno de medicina e para a prática, né, clínica, cirúrgica desses profissionais, futuros profissionais aí da área médica, e também por esse tema ter alguma relação com a doença, né, que está aí acometendo o mundo inteiro, né, que é a Covid-19. Né, acredito que seja de domínio da maioria que essa doença, né, a Covid-19, ela causa um processo inflamatório, né, multissistêmico, que não se sabe muito bem ainda, né, os mecanismos patogênicos, as cascatas desses mecanismos, mas já se vê clinicamente que os pacientes sofrem em relação, dentre várias outras situações, sofrem em relação aí ao desenvolvimento de trombos, né, desenvolvimento de coágulos, sendo aí muito importante no manejo desses pacientes, né, no tratamento, o uso, né, em alguns casos bem indicados aí de fármacos anticoagulantes, né, de fármacos que afetam a coagulação. Então, quando a gente pensou em fazer, né, a jornada médico-acadêmica para vocês, a gente teve aí o cuidado de pensar em temas
claro, importantes como um todo, mas, de certa forma, contribuísse aí um maior entendimento, né, do que a gente está vivendo. E aí a gente vai falar de medicamentos, né, que afetam a coagulação. Tem medicamentos como a heparina, né, tem várias aplicações aí, medicamentos como a varfarina e outros, tá? Bom, aqui é um panorama geral, né, por onde a gente vai passar aqui nessa palestra, aí em relação aos medicamentos que afetam o sangue, né, no caso, os anticoagulantes. Esse termo anticoagulante, né, ele é usado de forma assim mais didática, mas na verdade, quando se fala em coagulação, você tem que pensar em dois processos que, né, levam à coagulação propriamente dita. O primeiro processo seria a fase que é chamado de hemostasia primária, né, hemostasia primária, né, o que é essa palavra? Hemostasia significa parada do sangramento, né, seria uma parada primária. Essa hemostasia primária depende da formação do tampão plaquetário, daí por isso a gente tem aqui os fármacos inibidores plaquetários, e uma segunda fase da coagulação é a que causa a hemostasia secundária ou definitiva, que se refere à formação do coágulo definitivo, que é um coágulo composto por polímeros, né, de fibrina, que irão fazer uma teia, né, entrelaçando o agregado de plaquetas promovido na etapa inicial. Daí a gente fala de anticoagulantes quando nós temos medicamentos que afetam essa segunda etapa aí mais diretamente, né, que são os fármacos anticoagulantes. Mas pelo uso do termo, pela facilidade, a gente fala de um modo geral, assim, né, fármacos que afetam a coagulação ou fármacos anticoagulantes. Mas eu queria deixar bem claro que existe uma diferença na abordagem farmacológica, né, quando se usa o inibidor plaquetário e quando se usa o anticoagulante, e é isso que eu vou tentar passar aqui para vocês. E aí lá no finalzinho aqui, né, do nosso quadro, a gente tem fármacos trombolíticos, né, fármacos trombolíticos. O termo trombo vem de coágulo, né, vem de plaqueta, vem de coágulo, inclusive plaquetas em alguns livros, né, são chamadas de trombócitos, né, e quando eu tenho um trombo, eu vou ter ali um coágulo, né, esse coágulo ele pode estar preso na parede de um vaso, é o que a gente vai chamar de trombo mesmo, né, propriamente dito, ele pode ser arterial ou venoso, ou esse trombo pode estar circulando, daí a gente não usa o termo trombo, a gente usa o termo êmbolo, né, quando o coágulo é circulante, e aí ele vai passando por vasos de maior calibre, até ele encontrar um vaso que tenha um diâmetro menor do que o tamanho aí desse coágulo, o que causa os eventos isquêmicos, né, os eventos como, por exemplo, o acidente vascular encefálico, que é uma das consequências desses trombos aí, né. Então, quando eu uso trombolítico, fármaco trombolítico, eu vou ter aí um medicamento que tenta destruir, né, um coágulo que já está formado. Então, aqui são vários nomes, né, a gente vai trabalhar alguns desses aí durante a aula. Aqui é importante, né, a gente conceituar o que é trombo, o que é êmbolo. Muitas das vezes nós nos deparamos com situações onde as palavras são usadas como sinônimos, né, mas não são sinônimos, né. Quando eu falo em trombo e êmbolo, ambos são coágulos, né, ambos são agregados fibrinoplaquetários, mas o trombo vai ser aí um coágulo que está aderido, né, ele está aderido à parede de um vaso. E aí, quando ele está aderido à parede do vaso, ele pode obstruir parcialmente ou completamente aquele vaso, o que vai culminar em acidentes, né, acidentes isquêmicos, ou seja, uma redução do fluxo sanguíneo e, consequentemente, da oxigenação ali do órgão, do tecido. Existe uma diferença, né, entre que, assim, trombose é a doença associada à formação de trombos, e aí eu posso ter trombose arterial, trombose venosa, né? Vai ter uma diferença em relação à composição desse coágulo. Quando a trombose arterial, geralmente, vai ter uma maior quantidade de plaquetas, e quando a trombose é venosa, você tem menos quantidade de plaquetas em relação à quantidade de fibrina.
Então, esses trombos são ricos em fibrina, e isso geralmente acontece, né, na trombose venosa quando ocorre algum processo de redução do fluxo sanguíneo. Então, se o fluxo sanguíneo reduz numa veia, a tendência é que ocorra o que se chama estase, né, que seria uma parada ali da circulação, e essa estase pode promover a formação de trombos venosos, né, o que acontece em pessoas que têm, por exemplo, muitas varizes, né? Já o conceito de êmbolo vai se relacionar com o coágulo que está circulando, né, um coágulo intravascular circulante. As duas situações podem acontecer concomitantemente, né, em um paciente que tenha a chamada hipercoagulabilidade ou hipercoagulação disseminada, que é uma consequência de muitas doenças, né, inclusive o caso aí da Covid-19, e que leva, né, à falência múltipla de órgãos e, em muitos casos, ao óbito. Bom, mas antes da gente falar dos medicamentos, é importante a gente entender como que acontece, né, a coagulação, agregação plaquetária, e como que esses processos fisiológicos ocorrem, e fazendo aí um paralelo com o que estaria errado, né, com a situação patológica subjacente. É importante falar que nós temos nos vasos camadas, né, os vasos sanguíneos são formados por 3 camadas básicas. Alguns não vão ter as 3 camadas evidentes, mas em geral um vaso tem 3 camadas, que é a túnica externa, rica em tecido fibroso, fibra colágena, a túnica média, que tem músculo liso e pode ter também fibras elásticas, e a túnica interna, que tem uma membrana basal, rica em proteoglicanas, né, que são carboidratos complexos, associados a proteínas, e essa membrana, essa túnica interna também tem uma camada chamada endotélio. Aí que eu quero chegar. Porque o endotélio é a camada mais interna de qualquer vaso. Desde um capilar até uma grande artéria, todo vaso tem endotélio. E o endotélio exerce um papel fundamental na prevenção desses acidentes tromboembólicos. Então, assim, lesões endoteliais, doenças que causam danos endoteliais, podem evoluir para quadros tromboembólicos, tá? Por que que o endotélio tem essa atividade? É que as células endoteliais, que são células epiteliais justapostas, organizadas em uma camada de células, né? Por isso que esse endotélio aí, ele é chamado de epitélio pavimentoso simples. Essa camada de células endoteliais, ela tem uma atividade endócrina, né? Ela tem uma atividade aí de produzir substâncias que vão ser lançadas na corrente sanguínea e que vão ter uma ação biológica importante na prevenção dos coágulos. Aí vem a pergunta, quais são, professor, as substâncias aí que essa parede endotelial sadia, né? Essas células endoteliais intactas liberam dentro do sangue, que vai ser contrário ao processo de coagulação. As substâncias são essas duas, né? As prostaciclinas e o óxido nítrico, tá? Ambas, né, são produzidas por atividades enzimáticas, né? Por exemplo, a prostaciclina é uma substância derivada da ação das enzimas ciclooxigenases, especialmente a ciclooxigenase do tipo 2, que consegue quebrar o ácido araquidônico, né, que é um importante substrato inflamatório, convertendo esse ácido araquidônico em prostaciclina. E o óxido nítrico vem da ação da enzima óxido nítrico sintetase, né, que converte compostos à base de nitrogênio em óxido nítrico, né? E o que essas substâncias têm a ver com esse processo de proteção vascular? É que, primeiro, são substâncias que têm atividade vasodilatadora, né? Então, isso aí deixa o vaso mais dilatado, favorecendo o fluxo sanguíneo. E, segundo, essas substâncias desenvolvem um papel bioquímico na cascata e na atividade plaquetária,
que vai ter aí um impacto muito importante na inibição da agregação plaquetária. Essa ação bioquímica envolve a elevação, né, o aumento das concentrações de um mediador químico chamado AMP cíclico. AMP cíclico. O que é isso? O AMP cíclico é uma molécula de adenosina monofosfato, né? Portanto, é derivada da quebra do ATP. Aqui nessa imagem a gente vê esse esqueminha mostrando isso. O ATP produzido é quebrado em AMP cíclico por ação de uma enzima chamada adenilato ciclase, que na presença dessas duas substâncias, prostaciclinas e óxido nítrico, vai se encontrar mais ativa. E lembrando que essas substâncias são produzidas pelas células endoteliais. E aí, gente, quando esse AMP cíclico se acumula no interior da plaqueta, isso aqui é uma plaqueta, né? E lembrar que a plaqueta é uma célula anucleada, não tem núcleo, a plaqueta é um derivado de células chamadas megacariócitos, né, que se formam na medula óssea, e são células que vão perdendo fragmentos celulares ao tentarem atravessar a parede de capilares, liberem as plaquetas. Mas as plaquetas vão ter uma vida útil média de 7 a 10 dias, e durante esse tempo existe aí uma atividade de ATPases aí. Então, esse ATP produzido é convertido em AMP cíclico, e óxido nítrico, né, que são produzidos pelas células endoteliais quando se tem uma parede vascular intacta, tá? O AMP cíclico, por sua vez, vai reduzir a oferta de cálcio intracelular, ou seja, cálcio, não seria esse termo mais adequado, mas seria o cálcio liberado no citoplasma, porque o cálcio dentro da plaqueta, ele fica armazenado em vesículas derivadas de organelas membranosas. Essas vesículas sequestram o cálcio aqui dentro, e uma vez que você tem altos níveis de AMP cíclico, né, altos níveis de AMP cíclico está relacionado a uma queda da disponibilidade do cálcio. E aí, sem o cálcio livre, a plaqueta não tem a ativação, a atividade dos seus receptores. Aqui são os receptores plaquetários, que são espécies de glicoproteínas, né, receptores chamados GP2B3A. Então, quando se tem uma queda do nível de cálcio, os receptores plaquetários estão inativos, e isso impede a agregação plaquetária, consequentemente reduzindo a formação de coágulos, né? Então, ao contrário do que seria uma hipercoagulabilidade, essa situação inibe essa questão da coagulação. Mas é importante falar também que quando a plaqueta é ativada, e isso acontece quando os níveis de prostaciclina e óxido nítrico diminuem, essa plaqueta vai ter a capacidade de liberar substâncias ali no sangue, que vão ser substâncias pró-agregantes. Essas substâncias ficam armazenadas em grânulos plaquetários, e são elas, por exemplo, a substância ADP, né, que é a adenosina difosfato, trombina, o tromboxano A2, que é derivado também da COX-1, serotonina e o fator ativador de plaqueta, que é o PAF. Quando esses grânulos plaquetários são liberados, e é importante frisar que eles só são liberados quando a quantidade de óxido nítrico, prostaciclina, produzida ali pelo endotélio diminui, esses grânulos irão favorecer a agregação plaquetária, porque eles ao reduzirem os níveis de prostaciclina e óxido nítrico, isso impacta numa menor produção de AMP cíclico pela enzima adenilato ciclase, o que está correlacionado com o aumento do nível de cálcio intracelular. Quando o cálcio intracelular fica mais concentrado, os receptores GP2B3A da plaqueta ficam ativados, e isso
ajuda na agregação. E aqui são os eventos que ocorrem posteriormente, né? Então, número 2 aqui, seria uma situação ainda de endotélio sadio, endotélio intacto. Se o endotélio está intacto, as plaquetas circulantes não ficam ativadas pelo fato de que a síntese do AMP cíclico, né, fica elevada, o que estabiliza os receptores plaquetários, GP2B3A, deixando esses receptores inativos, o que está relacionado à queda do nível de cálcio, né, intracelular. Agora, do contrário, se acontecer uma lesão endotelial, aqui é uma lesão endotelial, veja que o endotélio aqui foi interrompido. Algum fator, seja químico, físico, biológico, que cause a morte dessas células epiteliais em um ponto do circuito vascular, isso vai ter 2 efeitos, né? O primeiro efeito é o efeito bioquímico, que leva à queda da concentração de prostaciclina e óxido nítrico nessa região. E o outro efeito é a exposição do colágeno subendotelial. Porque depois dessa camada de endotélio, tem uma camada de colágeno, fibras colágenas. E aí, quando o colágeno subendotelial fica exposto, isso é um fator também que atrai plaquetas. As plaquetas, elas se ligam ao colágeno, aqui, por meio de um fator, um receptor, um tipo de receptor chamado de fator de von Willebrand. Fator de von Willebrand é um fator que ajuda na ligação da plaqueta, né, com essas fibras colágenas. E aí você vai ter, nessa situação, plaquetas ativadas, porque o nível de AMP cíclico vai diminuir e o nível de cálcio intracelular vai aumentar, e você vai ter a possibilidade das plaquetas se ligarem ao colágeno. Isso vai começar a causar uma agregação plaquetária. E essas plaquetas agregadas começam a liberar na corrente sanguínea, próxima ali da região, mediadores químicos que vão ativar mais plaquetas. Os mediadores que a gente comentou anteriormente. Tromboxanadores, o ADP, né, serotonina, PAF, também a trombina. Então, esses grânulos plaquetários recrutam mais plaquetas que estão passando ali na região, deixam essas plaquetas mais ativadas, né, o que vai formar o tampão plaquetário. E essa fase de formação desse tampão plaquetário, isso é chamado de agregação plaquetária, ou aglutinação plaquetária, ou, se quiser também, hemostasia primária. Hemostasia primária, tá? Então, fármacos antiagregantes interferem nesse processo. Portanto, atuam no começo, né, do processo de coagulação. Exemplo, o ácido acetil salicílico, né, que foi desenvolvido para funcionar como um anti-inflamatório, mas sabe-se hoje que ele tem uma atividade antiagregante importante. Temos aí o exemplo também de outros medicamentos, né, como clopidogrel, dipiridamol, a gente vai falar da ticlopidina, abciximab, né, que são antiagregantes plaquetários. E aqui é para vocês verem a diferença, né, que ocorre quando eu tenho uma plaqueta em repouso para a superfície de uma plaqueta ativada. É bem diferente aí, né? A plaqueta em repouso, ela tem esse formato de disco com uma superfície mais lisa. E as plaquetas ativadas apresentam esses prolongamentos citoplasmáticos. Tudo por conta da atividade dos receptores, né, que possibilitam uma maior maleabilidade de membrana, o que facilita na formação essas espécies aí de tentáculos que vão favorecer a interação, né, entre uma plaqueta e outra. Mas é importante falar que existe uma substância cimentante aí dessa união entre uma plaqueta ativada e outra plaqueta ativada. Ó, que seriam as plaquetas. Esse formato de gota aqui, azul. Plaqueta, 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 plaqueta. E esse
essa estrutura verde, né, são os receptores de plaqueta, né, GP2B3A. Mas veja que um receptor não se liga no outro receptor diretamente. Existe uma substância auxiliar, uma substância cimentante, uma substância que vai intermediar essa ligação. Quem é essa substância? Vai ser aí o fibrinogênio, né? E aí vamos falar do fibrinogênio. Fibrinogênio é um monômero, é uma proteína, que é produzida no fígado, né? Por isso que alguns pacientes que têm dificuldades de coagulação, têm risco de hemorragia, podem ter por trás da causa desse risco aí uma disfunção hepática, né? Um exemplo são os pacientes cirróticos ou pacientes que têm carcinoma hepatocelular e podem levar a quadros de dificuldade de coagulação, justamente porque o fibrinogênio é produzido no fígado. A gente vai falar um pouco disso aí. Mas sem o fibrinogênio, eu quero que vocês entendam que não é possível uma plaqueta se ligar na outra, né? Então, no processo de agregação, o fibrinogênio faz parte aí. Só que essa união ainda é uma união considerada fraca quando se compara com a hemostasia definitiva, né, que vai ser uma etapa posterior. Importante conceituar, né, que o receptor de GP2B3A, repetindo, é uma glicoproteína da membrana da plaqueta, é um tipo de substância chamada integrina, né, é uma integrina de membrana que vai auxiliar nessa agregação. Aqui, esse esquema é o esquema que serve para ajudar a gente a entender qual que é a influência daqueles grânulos plaquetários liberados, quando as primeiras plaquetas se ligam ao colágeno, em plaquetas circulantes. Porque quando uma plaqueta se liga ao colágeno, ela é ativada também devido à queda do nível de prostaciclina e óxido nítrico, né, que são aquelas substâncias endógenas produzidas ali pelo endotélio. E aí, a plaqueta ativada tem a atividade de liberar grânulos. Ela sofre um processo de liberação de grânulos. Trombina, ADP, tromboxano A2, né, que aí vamos destacar uma substância derivada da atividade da ciclooxigenase 1, é uma enzima que degrada o ácido araquidônico. Essas substâncias, elas encontram receptores em outras plaquetas, elas se encontram receptores plaquetários, e quando elas se ligam nesses receptores plaquetários, vai ocorrer uma maior liberação de cálcio, né, intracelular, e a gente vê que o cálcio se correlaciona com a ativação dos receptores GP2B3A, né? E aí, quando o receptor está ativado, ó, ele pode permitir a ligação, claro, por meio do fibrinogênio, intermediando essa ligação, com outra plaqueta ali da região. Tá? E agora vem a etapa que a gente considera coagulação definitiva, né, ou hemostasia secundária, desculpa, ou a gente chama de coagulação, né? Então, essa agregação plaquetária, ela é seguida de um processo de formação de fibrina, sendo que fibrina é um polímero, é um conjunto de monômeros. E os monômeros que formam a fibrina nada mais são do que as moléculas de fibrinogênio. Então, aquele fibrinogênio que ajudou lá na agregação de uma plaqueta na outra, agora vai ser convertido em fibrina. E essa fibrina vai formar uma teia que vai dar um arcabouço de sustentação para esse agregado de plaquetas iniciais. Isso vai dar resistência ao coágulo, né? Isso vai dar firmeza ao coágulo. E de onde vem as fibrinas, né? A fibrina vem da polimerização do fibrinogênio, sendo que essa polimerização do fibrinogênio ela é acelerada na presença da trombina, e a trombina tem como precursor a protrombina. A protrombina, por sua vez, é sintetizada também no fígado, né? A gente vai ver a importância da vitamina K na produção dessa protrombina. Então, a protrombina seria o fator inativo que, quando ativado, vira trombina. Tá? E aí a gente vai ver que existem duas cascatas que levam à ativação da protrombina para que ela vire trombina, que são as cascatas
da coagulação. Essas cascatas são divididas em via intrínseca e via extrínseca, tá? Tudo bem, até aí eu vou segurar aqui um pouquinho, depois a gente vai falar dessas cascatas separadamente. Pois bem, a ideia é a seguinte, quanto mais fibrinogênio virar fibrina, né, maior o tamanho desse coágulo, mais redes se formam, mais plaquetas serão ali conjugadas, e aí a tendência é que esse coágulo cresça. Ele pode ir crescendo, começar a fazer ali um abaulamento na parede do vaso, depois ele vai obstruindo parcialmente esse vaso, isso pode evoluir para uma obstrução completa do vaso, né? E esse coágulo também pode sofrer arraste mecânico do sangue, se fragmentar, virando um êmbolo. Tá? Então, como na fisiologia tudo tem um equilíbrio, né? Você tem fatores que aumentam uma atividade, mas você vai ter um fator contrário ali para diminuir a atividade daquela função biológica. Assim também a coagulação. A coagulação ela não progride de forma o tempo todo positiva. Ela tem um feedback negativo de inibição. E esse feedback negativo é o processo de fibrinólise. Vai ter uma atividade fibrinolítica paralela à atividade de produção de fibrina. E essa atividade fibrinolítica depende da plasmina. A plasmina é uma substância derivada do plasminogênio. Então, o plasminogênio é a forma inativa da plasmina. A plasmina, por sua vez, tem a atividade de quebrar, né, essas moléculas de fibrina que vão se formando. E aí, claro, a ação da plasmina vai ser maior quando existe um excesso dessa fibrina tecidual depositada ali no tecido. Existe o fator ativador de plasminogênio, que é uma substância derivada do tecido e que vai ativar o plasminogênio para que ele vire plasmina. Então, essa atividade de quebra de fibrina, mediada pela plasmina, a gente chama de fibrinólise, tá? Então, até aqui, eu só falei de fisiologia, só falei de cascata de coagulação, justamente porque eu não consigo entender um medicamento se eu não entender o processo fisiológico relacionado. Claro, se eu não entender o processo fisiológico, eu também não entendo o processo patológico, né? Porque se eu disser para vocês que o paciente tem deficiência do fator de von Willebrand, então isso é a deficiência de uma substância que seria importante fisiologicamente, que foi aquela substância que eu falei ali atrás, que vai mediar a ligação da plaqueta nas fibras colágenas subendoteliais, né? Se eu falar para você que o paciente tem deficiência da produção de fibrinogênio, agora dá para entender melhor que sem fibrinogênio não tem formação de fibrina. Sem fibrina não tem uma hemostasia definitiva, né, secundária. Se eu falar para você que o paciente tem deficiência de plasmina, então isso vai ter mais sentido, né? Porque agora eu vou entender que sem plasmina a tendência é o coágulo crescer, é o coágulo se disseminar, isso levar a uma situação de hipercoagulabilidade. E aí, entendendo esse paralelo fisiologia-patologia, eu vou tentar entender a ação do remédio. O que o medicamento vai fazer do ponto de vista aí do mecanismo de ação. Agora sim, a gente vai entrar nas classes de medicações, né, nas classes aí dos medicamentos. Primeiro falando dos inibidores da aglutinação plaquetária, ou inibidores da agregação plaquetária. Sem dúvida, são medicamentos que começam a agir no começo do processo de coagulação, que é a fase inicial, né, que depende da ligação de uma plaqueta na outra, que depende daquela liberação de grânulos plaquetários, né? Então, aqui eu tenho medicamentos que geralmente vão ter duas ações, né? Por isso são divididos em duas classes aí. Eu posso ter medicamentos que inibam a síntese de algum daqueles mediadores químicos plaquetários, e aí a classe atual, né, que tem essa ação de reduzir a produção desses mediadores é a classe dos inibidores da COX-1,
inibidores da COX-1, e essa COX, né, significa ciclooxigenase. A gente tem no nosso organismo a síntese de duas COX principais, que é a COX-1 e a COX-2. A ciclooxigenase 1, ela é produzida em processos homeostáticos, em processos fisiológicos. Exemplo, o que a gente está falando aqui. Ela é produzida na plaqueta, COX-1, e a COX-1 plaquetária converte ácido araquidônico, que é uma substância derivada da membrana, derivada dos fosfolipídios, converte esse ácido araquidônico em, no caso, tromboxano A2, né? Nós vimos que o tromboxano A2 é importante como mediador de ativação plaquetária. Então, se eu tiver um remédio que inibe a atividade da COX-1, consequentemente, a produção do tromboxano A2 é menor, consequentemente, vai haver menos agregação plaquetária, tá? Porque o tromboxano A2 participa da ativação dos receptores GP2B3A. Essa seria uma ideia aí de medicamento, de farmacodinâmica. Exemplo aí do remédio que faz isso, né, o ácido acetil salicílico, o ácido acetil salicílico, que é o protótipo do grupo dos anti-inflamatórios. Foi o primeiro anti-inflamatório a ser lançado, né? Tem aí um exemplo de nome comercial muito famoso, a base de AS, a base de ácido acetil salicílico, que é a aspirina, tá? E a gente vai falar um pouquinho, né, do uso dessa aspirina. E eu posso ter também, nessa classe de inibidores da agregação, da aglutinação plaquetária, fármacos que bloqueiem, que são os bloqueadores, que são os antagonistas dos receptores GP2B3A. Então, pensar agora num remédio que vai bloquear o receptor. Se vai bloquear o receptor, isso vai impedir que uma plaqueta se ligue na outra. Ou isso vai competir ali com o fibrinogênio, né, impedindo aquela interação que nós vimos anteriormente. Bom, quais são as indicações gerais, né? A gente vai trabalhar casos específicos, porque aí para cada medicamento você tem possíveis reações adversas, possíveis interações medicamentosas, indicações mais específicas, né? Eu quero passar aqui para vocês uma ideia geral. Então, esses antiagregantes plaquetários geralmente são usados quando o paciente tem histórico de doenças cardiovasculares oclusivas, né? Algum paciente que tem risco ou que já teve, por exemplo, um infarto, ou algum paciente que já teve um acidente vascular encefálico, pacientes que fizeram processos cirúrgicos de angioplastia, né, que visa, por exemplo, desobstruir artérias, ou transplantes vasculares, como é o caso das pontes de safena, ou uso de enxerto de artéria mamária, né? Sim, são procedimentos que visam o restabelecimento do fluxo sanguíneo para algum local, geralmente o coração. Esses pacientes têm mais risco de desenvolver novos processos tromboembólicos. Isso por quê? Porque o endotélio desses vasos, esses endotélios, eles apresentam alguma agressão crônica, seja ela por formação de placas de ateroma. A gente sabe que as placas de ateroma levam a um processo inflamatório vascular. Pode ser, geralmente é isso, né? Pode ser por algum fator, por exemplo, biológico, no caso aí da COVID-19, né, a ação desse vírus na parede vascular parece ser um fator determinante de processos de hipercoagulabilidade. Manutenção de fluxo arterial, né, em casos onde se faz revascularização, ou como medicações adjuvantes auxiliares dos fármacos anticoagulantes propriamente ditos, né, que são os inibidores da atividade da trombina. E aí, falando um pouquinho do AS nesse contexto, lembrar, né, que o AS é um anti-inflamatório que tem ação antiagregante, que tem ação anticoagulante. Primeiro foi desenvolvido como anti-inflamatório, mas hoje sabe que ele tem ação anticoagulante. Então, não é um medicamento que deva ser usado em qualquer paciente, né, porque vai oferecer algum risco potencial aí de hemorragia.
principalmente hemorragia gastrointestinal. Então, como é que o AS age? Ácido acetil salicílico. Bom, a ação dele vai passar pela presença desse radical químico acetil, né, ligado na molécula salicílica. Ele é um ácido orgânico, né, do tipo ácido carboxílico, que tem um radical acetil. A química orgânica, vocês lembram desses radicais. Então, o que vai acontecer? A gente vai ver que esse radical acetil vai acetilar a molécula da ciclooxigenase 1. Enzima, toda enzima é uma proteína, né? Mas nem toda proteína é uma enzima. E proteínas passam por processos de desnaturação, que são influenciados por variações do pH, variações da temperatura corporal e pela ligação também com substâncias químicas. Então, quando esse grupo acetil acetila a COX-1, a gente vai ver melhor como isso acontece, isso estabelece uma ligação covalente, né, que passa pelo compartilhamento de elétrons entre os átomos do grupo acetil e alguns átomos do grupo da ciclooxigenase. Como a ligação covalente é uma ligação forte, essa interação ela é considerada irreversível. E isso faz com que a COX-1 plaquetária não consiga fazer o seu papel, que é produzir o tromboxano A2 a partir do ácido araquidônico. E aí tem uma substância intermediária, né, no caminho, que é a prostaglandina H2. A prostaglandina H2 seria a substância inativa do tromboxano A2, tá? Sem tromboxano A2, eu tenho menos ativação de outras plaquetas, como a gente viu anteriormente. Agora, quanto tempo essa ação dura? Ela é irreversível enquanto a plaqueta tiver vida útil. Então, a ciclooxigenase 1 de uma plaqueta que está inativada irreversivelmente por essa ação da COX-1, ou por essa ação do ácido acetilsalicílico, essa inativação dessa COX-1 plaquetária vai se dar enquanto a plaqueta estiver circulando. E o tempo de vida útil plaquetária é de 7 a 10 dias, que é o tempo que plaquetas são destruídas e outras plaquetas vão sendo repostas, né, vão sendo produzidas. Portanto, quando se tem um paciente usando já cronicamente AS, a gente considera que as plaquetas desse paciente apresentam ciclooxigenases 1 inibidas, né? E essa inibição tende a ser constante à medida que o paciente continua tomando o medicamento. Agora, se o medicamento é interrompido em um determinado momento, vai levar cerca de 7 a 10 dias, né, para que essa agregação plaquetária seja considerada normal. Tá? Aqui é mostrando mais detalhes da interação química. Aqui o ácido acetilsalicílico é o grupo carboxílico, né, que caracteriza a substância ácida orgânica. E aqui é o grupo acetil, que tem esses dois carbonos. Esse grupo acetil vai se ligar em cadeias laterais da enzima, né, COX-1, que são cadeias relacionadas ao aminoácido serina. Então, os livros falam, né, que esse grupo acetil se liga em resíduos de serina, ou seja, se liga em trechos da composição da enzima que tem a serina. Essa é a ideia. E aí, como essa ligação é covalente, é uma ligação forte. E isso é considerado um bloqueio da COX-1 irreversível. Então, a COX-1 passa a ficar acetilada. Nessa situação, ela não consegue fazer a produção do tromboxano A2. A dose recomendada é variável, de acordo com a necessidade de antagonismo aí da agregação plaquetária. Pode ser de 81 a 325 miligramas. E lembrar que esse medicamento tem como risco principal, né, reação adversa principal, processos hemorrágicos que podem levar ao choque. A palavra choque, né, na medicina,
ela tem que ser compreendida como sendo uma palavra relacionada a dois fenômenos, que é queda de pressão arterial e hipóxia tecidual. Então, se eu tenho choque hemorrágico, eu tenho perda de sangue, levando a queda de pressão, levando a hipoxigenação, né? Menos oxigenação tecidual, isquemia. E está ligado também a incidências maiores de sangramento intestinal. Como o AS é do grupo dos AINES, né? Anti-inflamatórios não esteroidais, tá? Inclusive o AS é o precursor desse grupo, e outros medicamentos foram surgindo, como ibuprofeno, nimesulida, meloxicam, enfim. Esses medicamentos do grupo dos AINES têm um potencial também de bloquear a COX-1. Porém, diferentemente do AS, o bloqueio feito por esses outros representantes dos AINES é um bloqueio do tipo antagonismo competitivo. É que como o substrato da COX-1 é o ácido araquidônico e a molécula do AINE tem capacidade, né, de se ligar no sítio catalítico da enzima, vai haver uma inibição competitiva entre o AINE e o ácido araquidônico. No caso, o ibuprofeno, por exemplo, mesulida, por exemplo, faz essa inibição competitiva no sítio catalítico. O AS tem um mecanismo, como eu falei, diferente. Né? Ele causa uma inibição do tipo química irreversível. Né? A gente viu aí. Então, se um paciente já é usuário do AS por motivos relacionados à prevenção de acidentes tromboembólicos, deve-se evitar a ingestão concomitante, né, do AS com outros AINES que, porventura, o paciente possa necessitar, como, por exemplo, para febre, para dor, para inflamação. A recomendação, por exemplo, em relação ao ibuprofeno é que o AS seja ingerido ou antes do ibuprofeno, 30 minutos antes, ou 8 horas depois do uso do ibuprofeno, para evitar uma maior dificuldade na agregação plaquetária, o que poderia predispor um risco maior de hemorragias. Então, é muita coisinha, né? Entrando agora nos fármacos que bloqueiam os receptores GP2B3A. Então, eu tenho aqui dois exemplos, a ticlopidina e o clopidogrel. Esse bloqueio ele é indireto, porque esses dois medicamentos impedem a entrada do ADP, que é um grânulo plaquetário, nas plaquetas circulantes, e essa menor entrada de ADP também está relacionada à queda do nível de cálcio e bloqueio da ativação dos receptores. Então, esse mecanismo de ação é mediado pela inibição do ADP. Ticlopidina, clopidogrel são medicamentos indicados também em pacientes com riscos de isquemia, ou para prevenir isquemia, no caso da ticlopidina, ou pacientes que já têm histórico de aterosclerose com risco de obstrução de vasos, que é o caso aí do clopidogrel. Agora, falando de uma classe mais relacionada ao bloqueio do receptor, aí seria um bloqueio direto. Aqui é um bloqueio indireto, né? E aqui seria um bloqueio direto. O bloqueio direto do receptor de plaqueta pode ser feito por 3 exemplos aqui de medicamentos, que é o abciximab. Esse abciximab, ele é um medicamento do tipo imunoglobulina. Ele é uma espécie de anticorpo, né? Imunoglobulina, desenvolvido para ter afinidade pelo fibrinogênio. E epifibatida e tirofibana, por sua vez, são medicamentos de origem vegetal, extraídos de vegetais, de extratos vegetais. Então, são alcaloides. Bom, a ação desses aqui é de impedir a interação do fibrinogênio na ligação com os receptores GP2B3A plaquetários, tá? Isso vai reduzir a agregação diretamente, né? Vai impedir ali uma ação de ligação direta. Já o dipiridamol, que é indicado em pacientes que têm aquela dor no peito, né, a dor pré-cordial, que é o caso da angina pectoris,
ele está relacionado a um mecanismo diferente dos demais, que é um mecanismo ligado à inibição da enzima fosfodiesterase. Olha só, o que é essa enzima fosfodiesterase? Quando a enzima fosfodiesterase atua, ela reduz os níveis de AMP. Reduz os níveis de AMP. Portanto, a fosfodiesterase é um antagonista de AMP cíclico. Se o nível de AMP diminuir, o nível de cálcio aumenta. Se o nível de AMP aumentar, o nível de cálcio diminui. Se o nível de cálcio diminui, os receptores de plaqueta ficam inativados. Se eles ficam inativados, não tem agregação plaquetária. Então, o que a indústria farmacêutica fez? Vamos criar uma substância que inibe a fosfodiesterase. Né? Vamos inibir essa enzima, consequentemente, ela vai degradar menos a AMP, níveis de AMP aumentam, níveis de cálcio diminuem. Se os níveis de cálcio diminuem, a ativação dos receptores plaquetários diminui. Então, o dipiridamal tem esse mecanismo de ação. Agora, a gente vai trabalhar fármacos que afetam a cascata da coagulação, que é a segunda parte do processo de coagulação, do processo de hemostasia. A gente viu fármacos que afetam a hemostasia primária, são esses aí, né, inibidores da COX-1, no caso do AS, e vimos os bloqueadores dos receptores GP2B3A. Agora eu vou falar de medicamentos que afetam elementos da cascata da coagulação. A coagulação, que visa a formação da fibrina, né, derivado do fibrinogênio, é um processo que ocorre em cascata. E existem duas vias de ativação, a via intrínseca e a via extrínseca. Cada via tem fatores proteicos que são ativados, levando à ativação de outro fator, e isso é uma reação de cadeia. E esses fatores são ativados na presença do cálcio. Então, o cálcio é um cofator importante na atividade desses fatores da coagulação. Via intrínseca tem esse nome porque esses fatores que estão ligados à via intrínseca são fatores intravasculares, são fatores que já estão circulando no sangue. E via extrínseca tem esse nome porque é um fator derivado do tecido. Tipo, o tecido afetado, a inflamação tecidual, a lesão tecidual leva ao aumento da produção desse fator, que é o fator 7. Já o fator 12 é o fator que inicia a via intrínseca. Então, falando da via intrínseca, né, o fator 12 inativo é ativado, isso ativa o fator 11, o fator 11 é ativado, ativa o fator 9, né? O fator 9 é ativado, ativa o fator 10. Na via extrínseca é uma via mais rápida, o fator 7 inativo é ativado, ativando o fator 10. Veja que tanto na via intrínseca como na extrínseca, ambas levam à ativação do fator 10. A partir do fator 10 eu chamo de cascata comum, ou via comum, que vai ter o papel de ativar protrombina, que é um fator inativo, para virar trombina, que é a substância ativa. Trombina tem ação enzimática, convertendo fibrinogênio em fibrina. Então, todo fator ativado é derivado de uma proenzima, que é ativada na presença do cálcio. Então, exemplo aí de ações de medicamentos, né? Vocês estão vendo que alguns desses fatores estão pintados de amarelo e outros estão pintados de preto. E os pintados de amarelo, vejo que são todos fatores ativados. Já os pintados de preto aqui são todos fatores inativos, sejam da cascata da via intrínseca como da via extrínseca. O que eu quero com isso, né? Mostrar. É que quando se usa heparina, que é um anticoagulante, heparina vai bloquear, né? Vai antagonizar fatores da coagulação ativos, já estão ativos, né? E quando se usa varfarina, que é outro anticoagulante, derivado dos cumarínicos, aí são substâncias derivadas de origem vegetal, cumarina, cumarina vai ser precursora da varfarina, e esses derivados cumarínicos atuam em fatores
que ainda estão inativos ou atrapalham na síntese desses fatores. Então, veja, quando eu uso uma heparina, eu estou trabalhando num processo de inibição de fatores ativados, portanto, os fatores já estão prontos, já estão ativados. Quando eu uso varfarina, eu estou agindo de forma mais preventiva, né? Eu vou estar reduzindo a síntese dos fatores. Essa é a ideia. Aí vem a vitamina K. Vitamina K. Vitamina K é uma vitamina lipossolúvel, né, absorvida lá no intestino delgado, na presença da bile. Importante a bile, né, para a absorção da vitamina K. Inclusive, pacientes que têm obstruções biliares ou cálculos, né, na vesícula, podem ter menor absorção de vitamina K, consequentemente, problemas também na coagulação. Então, a vitamina K é um importante cofator hepático para a produção, por exemplo, da protrombina. A gente vai ver também que a vitamina K ajuda na produção de outros fatores. E aí, se protrombina não é produzida, consequentemente, eu não tenho trombina sendo ativado na presença do cálcio, né? Sem trombina, eu não tenho essa formação de fibrina, consequentemente, o coágulo não se forma. Então, pacientes que têm deficiência de vitamina K, e aí você tem que ver qual é, né, o histórico disso aí. Às vezes é deficiência nutricional mesmo, a pessoa não está comendo alimentos que têm a vitamina K, ou às vezes é algum problema na absorção da vitamina K, né? Aí tá ligado, você vai desconfiar das colelitiases, né, que são as pedras na vesícula. Aí, vamos lá. Fármacos anticoagulantes. Então, eu posso dividir, didaticamente, no grupo da heparina, que inibe fatores da coagulação ativados, e no grupo da varfarina, que são derivados cumarínicos, que inibe a síntese dos fatores. Aí, vamos falar da heparina primeiro. Heparina. Como que ela funciona? A heparina não funciona sozinha. Ela precisa de uma substância auxiliar, que é uma enzima do sangue, não uma enzima que já está ali no sangue, chamada antitrombina. Veja como que a fisiologia é interessante. Se na fisiologia tem trombina para produzir fibrina, ela vai ter um antagonista fisiológico, que é a antitrombina, que inibe a trombina. Consequentemente, diminui fibrina. Aqui é que os caras entenderam, né? Que a heparina acelera a atividade da antitrombina. Então, a antitrombina sozinha atua lentamente. Se atua lentamente, eu tenho mais coagulação do que não coagulação, né? Agora, a heparina na presença da antitrombina, a antitrombina na presença da heparina tem uma ação rápida. É como se a antitrombina fosse uma enzima mais ativa, né, na presença da heparina. E essa descoberta fez com que a heparina começasse a ser usada como anticoagulante. Veja que a heparina está representada aqui como uma molécula longa. A heparina, gente, inclusive, ela é produzida por células do próprio sangue, né, como os basófilos, os mastócitos. E aí, hoje, sabe que a heparina tem essa ação anticoagulante e isso é usado para o benefício do paciente. A heparina tem uma cadeia longa, é um polissacarídeo, né? E aí, nessa cadeia polissacarídica, a heparina tem uma estrutura chamada pentasacarídeo. E essa parte do pentasacarídeo, que aqui está pintado de verde, ela é a parte que se liga, né, na antitrombina. Ela vai funcionar ali como um cofator. E aí, na presença desse cofator heparina, a antitrombina age rapidamente. O que ela vai fazer? Ela vai degradar fatores da coagulação que estavam ativados, né, deixando esses fatores inativados. E aí, uma coisa interessante, que a heparina depois se dissocia da antitrombina, né, e pode ser reutilizada. Tá? Então, quando a heparina... que é assim, heparina com antitrombina forma um complexo. Aí, quando eu tenho heparina,
antitrombina, fator da coagulação, isso é chamado de complexo ternário. Então, assim, quando a antitrombina está comendo, está hidrolisando esse fator da coagulação, nesse momento que começa a ser hidrólise, a heparina se desliga do complexo ternário, que seria formado pela heparina, antitrombina e fator da coagulação. E aí ela pode ser reutilizada para recrutar outra antitrombina, acelerando essa hidrólise. Aí, galera, vamos lá. Existe hoje, né, 2 tipos de heparina. A não fracionada, que é a heparina de grande peso molecular, e as heparinas de baixo peso molecular, que foram derivadas, né, da heparina não fracionada. A heparina não fracionada é essa grandona. E a heparina de baixo peso molecular, ou fracionada, é essa aqui pequenininha. Veja o que elas têm de diferente. O tamanho da molécula, né? Aqui é menor. Porém, elas têm como semelhança ainda a presença do pentasacarídeo. O pentasacarídeo se mantém. Porque sem o pentasacarídeo, a heparina não consegue se ligar na antitrombina, tá? Aí observaram que a heparina normal, não fracionada, ela acelera a quebra ela acelera a atividade da antitrombina, aumentando a quebra de 2 fatores principais, que é o fator 10A, lembra lá daquele fator, aquele fator 10A é aquele fator que tanto a via extrínseca como a via intrínseca convergem, né? Que é o fator que inicia a cascata da via comum. E trombina é outro fator degradado. Trombina, que é a protrombina ativada. Né? Protrombina é o fator 2 e trombina é o fator 2A. Aí você vê que heparina não fracionada vai ter uma ação nesses 2 momentos. Já a heparina fracionada, ela age de forma mais seletiva no fator 10A. E isso é interessante, porque vai agir de forma mais preventiva dentro desse processo da cascata. E isso tem diminuído, né, os riscos de reações adversas. Importante ressaltar, por exemplo, pacientes que necessitam de heparina, são pacientes que têm processos embólicos, como embolia pulmonar, no caso do paciente com corona, COVID, né, pacientes graves de COVID-19, que tem hipercoagulabilidade, tem processo de embolia, né, os médicos estão aí usando, né, para reduzir. Casos de infarto agudo do miocárdio, alguns casos são indicados, e se usa muito heparina também, no paciente que faz hemodiálise. Porque lembrar que a hemodiálise é aquele procedimento que tenta substituir os rins que estão sem função. E aí, quando o sangue sai do corpo e passa por aquela máquina filtradora, pode haver coagulação. Então, os pacientes com insuficiência renal crônica são heparinizados justamente para evitar essa coagulação. É isso. Então, eu posso dizer que o complexo heparina-antitrombina vai quebrar, né, fatores ativados, principalmente fator 10A e fator 2A. Principalmente quando a heparina é não fracionada. Quando a heparina é fracionada, ela age mais seletivamente no fator 10A. Comparando uma com a outra, o que se observa? Algumas características diferentes. Heparina não fracionada tem meia-vida menor do que a heparina não fracionada. O que quer dizer isso? Que o tempo para o organismo excretar heparina não fracionada é menor do que o tempo para excretar heparina fracionada. Ou seja, você tem um tempo de vida útil da heparina não fracionada de cerca de 6 horas, né? 6 horas. Porque, geralmente, o tempo de ação do medicamento corresponde a 3 meia-vidas. 3, 4 meia-vidas. Então, o tempo de ação da heparina não fracionada é de 3 a 4 meia-vidas, ou seja, 6 a 8 horas. Já o tempo de ação da heparina fracionada é maior, né?
o que diminui a necessidade de usos repetitivos. Então, você necessita administrar menos heparina não fracionada do que heparina fracionada. A ação anticoagulante da heparina não fracionada é mais previsível, porque ela é mais seletiva no começo do processo ali. Vai inativar ali o fator 10A, não vai inativar o fator trombina, que é um dos últimos. Biodisponibilidade, que se refere ao grau de absorção, ao grau de chegada dessas moléculas no sangue. Observa que é brutal a diferença, né? Que heparina fracionada tem uma biodisponibilidade de 90%, e já fracionada só 20%. Então, isso interfere na via de administração indicada. Por exemplo, heparina fracionada tem que ser intravenosa, você tem que jogar remédio todo na veia logo. Já a heparina não fracionada pode ser intravenosa, claro, mas pode ser também subcutânea. Então, isso facilita um pouco a administração, né? Efeitos adversos são menos frequentes com as heparinas não fracionadas, com as heparinas fracionadas, de baixo peso molecular, né? E como os efeitos adversos são menores, pacientes podem usar essas heparinas não fracionadas tanto em ambiente hospitalar como em ambiente externo. Aqui é mostrando um pouquinho, né, das diferenças. Aqui em relação à administração, a heparina pode ser dada intravenosa ou subcutânea. Já a heparina de baixo peso, a via indicada é subcutânea, justamente porque ela tem uma alta biodisponibilidade, né? Ambas são degradadas parcialmente no fígado e excretadas na urina, né? E, como são substâncias hidrossolúveis, tendem a se acumular no sangue, né? Seria essa informação se refere a isso. A confinamento vascular acontece quando você tem substâncias mais hidrossolúveis. E aí os efeitos adversos mais relacionados, estão ligados aí a sangramentos e risco de trombocitopenia, né, que seria redução da quantidade de plaquetas. Isso pode estar ligado ao uso da heparina. E para qualquer medicamento, né, vale também falar da hipersensibilidade. Tudo bem aí? Vamos lá falar da varfarina agora, que é um derivado cumarínico. Ela atrapalha na síntese dos fatores, né? E como a gente viu que os fatores são derivados da vitamina K, a gente pode dizer que a varfarina é um antagonista de vitamina K. Outro exemplo de derivado cumarínico é o de cumarol, que tem uma ação semelhante à varfarina. Aí vamos entrar aqui na parte química do negócio. O que acontece? Os fatores da coagulação são proteicos, por isso são polipeptídeos, produzidos no fígado, né? Principalmente o 2, o 7, o 9 e o 10. Mas quando eles são produzidos no fígado, eles ainda não estão completamente ativados. Porque para esse fator ficar ativo e ter a ação, né, esperada, esse fator precisa ter dois grupos carboxílicos aqui nessa cadeia lateral. E esse processo, né, de colocação de mais um grupo carboxílico aqui é chamado de carboxilação. E a carboxilação, ela acontece na presença da vitamina K. Porque ela vai funcionar como um cofator que vai doar elétrons. A vitamina K, nesse processo, ela doa elétrons, passando da forma reduzida para a forma oxidada. E nesse processo de ativação, de carboxilação, entram também na reação oxigênio e gás carbônico. Tá? Então, a vitamina K epóxido, é a forma oxidada da vitamina K reduzida. Isso tem que acontecer para que seja adicionado mais um grupo carboxílico na estrutura do fator. Porque sem esse grupo carboxílico, o fator não pode ser ativado. Essa é a ideia.
até porque ele é ativado na presença de cálcio. Como o cálcio é 2+, tem duas cargas positivas, o fator tem que ter duas cargas negativas para ter um acoplamento eletrostático. Tem que isso aí, né, na química. Agora, depois que a vitamina K é oxidada, ela vai ser novamente reduzida. E esse processo depende de transportadores de elétrons, né, que é, no caso, o NADPH, né, NADPH. Então, NADPH doa prótons H+, ficando oxidado, isso faz com que a vitamina K oxidada volte a ser reduzida e possa ser usada novamente na ativação de outros fatores. Pois a varfarina, ela impede justamente essa redução da vitamina K, essa recuperação da vitamina K, tá? Então, vamos entender isso, que a vitamina K, ela é um cofator da enzima carboxilase. Né? Então, ela doa o elétron, depois ela precisa receber de novo esses elétrons no processo de redução. E varfarina impede esse processo de redução. Aí como que isso acontece, né? É porque a varfarina vai agir em células do fígado, que são os hepatócitos, que possuem enzimas microsomais. Aí dentro dessas enzimas dos hepatócitos, que são microsomais, você tem a epóxido-redutase e a quinona-redutase, que são enzimas importantes nesse processo de redução da vitamina K. E aí, sem vitamina K, não é possível produzir fatores da coagulação ativados, como é o caso da trombina. Essa é a parada aí da varfarina. Aí eu coloquei aqui outros fármacos. Agora são fármacos usados para tratar sangramentos. Então, assim, diante de um sangramento, o que eu vou fazer? Teve um sangramento. Primeiro, é importante investigar a causa desse sangramento. Pode ser uma patologia, como obstruções da produção de bile, da liberação de bile. Pode ser ação já de medicamentos que o paciente esteja tomando. Pode ter sido por um trauma cirúrgico, né? E pode ter sangramento também pode acontecer por doenças genéticas, né? Como é o caso da hemofilia, onde o paciente tem deficiência da produção de fatores da coagulação. Fator 8, fator 10, fator 9, estão relacionados à hemofilia. Aí existem dois fármacos que podem ser aí usados para reduzir um sangramento já presente, que é o ácido aminocapróico e o ácido tranexâmico. E eles atuam pelo mecanismo de ação de inibição da fibrinólise. Lembrar que a fibrinólise é aquele estado final que vai tentar equilibrar a produção de fibrina. A fibrinólise depende da plasmina. Esses medicamentos inibem a ativação do plasminogênio. Tá? São inibidores da ativação do plasminogênio. Podem ser usados por via oral, são excretados na urina, e podem ser usados preventivamente, né, antes de um procedimento cirúrgico, durante o procedimento cirúrgico, ou posteriormente ao procedimento cirúrgico, em caso de pacientes onde você sabe que ele tem um maior risco de sangramento. Efeito adverso é o risco de trombose, né? Então, como é que é? Ácido aminocapróico ou ácido tranexâmico inibem essa conversão de plasminogênio para plasmina. Tá vendo como é importante a gente saber o mecanismo fisiológico para eu entender o mecanismo do medicamento. Por isso que no ambiente de sistemas orgânicos integrados, a gente sempre faz os paralelismos, né? Fala lá da fisiologia, fala da anatomia, fala do medicamento, para vocês já terem uma ideia do que vai acontecer. Outro remédio, né, que pode ser usado, claro, para prevenir sangramentos é a própria vitamina K, também chamada de fitonadiona. Só que para ela ser eficaz, ela precisa ser administrada profilaticamente, 24 horas antes de um procedimento cirúrgico, para que ela possa ter aquele efeito lá na carboxilação dos fatores da coagulação, né? É importante também a gente orientar, né, nossos pacientes que tenham aí mais risco de sangramento para ingerirem alimentos que sejam ricos em vitamina K. E esses alimentos nem sempre são alimentos muito palatáveis, né? Alguns pacientes não gostam de verduras, hortaliças,
Pode ser encontrado também vitamina K em óleos vegetais, justamente porque é uma vitamina lipossolúvel, como óleo de soja, azeite de oliva, mas geralmente são vegetais verdes escuros, como espinafre, rúcula, que são mais concentrados. E aí também seria interessante investigar se esse paciente tem algum risco de obstrução biliar. Então, por exemplo, seria pedir uma ultrassom, né, abdominal, para ver se o paciente tem alguma pedra na vesícula. E é isso. Então, lembrar da vitamina K, o que ela faz, né? Principalmente aí na produção da protrombina, tá? E aí, finalizando essa parte de farmacodinâmica, vamos falar dos fármacos trombolíticos. Aí é bem mais simples a ideia. Enquanto eu falei do ácido tranexâmico, do ácido aminocapróico, que eles devem ser dados em caso de sangramento persistente, e aí eles vão inibir, né, a produção da plasmina, que é um degradador da fibrina. Quando eu tenho um trombo já presente, eu já tenho um trombo, tem um coágulo, eu preciso destruir esse coágulo. Claro que isso vai trazer riscos de êmbolo, né? Enfim, são casos de pacientes críticos, né? Se você não fizer nada, ele vai evoluir para óbito. Então, o uso dos trombolíticos é indicado quando você já tem um trombo ou um êmbolo, e a ideia vai ser com que essa substância consiga ativar mais ainda a plasmina, vai ativar o processo de fibrinose. E aí a plasmina ativada vai começar a degradar a fibrina, degradando o coágulo. E o que vai ajudar no restabelecimento do fluxo tecidual. Exemplos aí nós temos a streptokinase e a alteplase, que são, né, fármacos aí usados. Só que a streptokinase foi a introduzida primeiro. Ela surgiu da microbiologia, na verdade, quando se observaram que bactérias do grupo dos estreptococos beta-hemolíticos, são bactérias como o Streptococcus pyogenes, que causa faringite, pacientes que têm nesse tipo de bactéria têm maior risco de ter hemorragia, justamente porque essas bactérias sintetizam a streptokinase, que é uma substância anticoagulante, né, porque ela vai acelerar a atividade da plasmina, degradando fibrina. Esse entendimento microbiológico fez com que os farmacologistas, né, da época estudassem a fundo essa streptokinase. Começaram a isolar a streptokinase com a finalidade medicamentosa. Só que a streptokinase, como é um derivado de bactéria, ela tem uma ação antigênica maior. Então, o risco aí de alergias é maior. E também tem mais efeitos adversos relacionados ao maior risco de hemorragia. A alteplase foi uma melhoria, né, dessa ideia da streptokinase. Porque como se sabe que existe uma substância endógena que ativa o plasminogênio, produzindo plasmina, que é o ativador do plasminogênio tecidual, e depois que a gente descobriu, né, o genoma humano, e a gente sabe quais são as sequências genéticas fundamentais na produção de uma proteína, produção de uma enzima, foi possível, por meio da tecnologia do DNA recombinante, produzir a alteplase. Então, sem dúvida, esse medicamento é bem mais caro do que esse, pela sua maior necessidade técnica e recursos aí, né? Recursos de pesquisa. E ainda, uma diferença, né, que a alteplase ela é menos antigênica, justamente porque é uma enzima bem semelhante ao que a gente produz. Bom, por exemplo, streptokinase se liga no plasminogênio, isso vai formar um complexo, plasminogênio streptokinase, e esse complexo, ele ele acelera, né, a conversão do plasminogênio em plasmina, e aí é a plasmina que vai ser responsável por degradar a fibrina bem rapidamente. Então, esses produtos da degradação da fibrina levam a um estado lítico e dissolvem o coágulo.
É isso que eu queria conversar aqui com vocês. Excelente, professor. Muito obrigado aí pela disponibilidade do senhor. Na hora. Pessoal do chat aí pode ficar à vontade para mandar as dúvidas. Fernando, eu tiro aqui, aí eu Oi? posso tirar aqui, né? Pode tirar sim, pode sim. Chegaram algumas dúvidas durante a apresentação do senhor, posso mandar aqui? Pode. Como é que eu faço para eu me ver aqui? Não, eu vou ler para o senhor aqui. Ah, tá. Tranquilo. O Paulo Santos perguntou: pacientes que tomam AS cronicamente, quando necessitam fazer algum procedimento cirúrgico, eles devem sempre respeitar aquele tempo de 7 a 10 dias para poder fazer o procedimento sem risco de sangramentos maiores? Boa. Então, tem que avaliar bem o caso. Porque se esse paciente está tomando AS, ele tem algum risco de acidente tromboembólico. Então, o médico desse paciente tem que ser consultado, né, para saber se é possível interromper o uso do AS por esse período. E aí você vai avaliar o risco-benefício. Em geral, em cirurgias mais periféricas, que causam menos trauma tecidual, como, por exemplo, cirurgias odontológicas, que até podem ser, né, bem traumáticas, existe uma compreensão atual de que não é necessário interromper o uso do AS. E que os procedimentos hemostáticos, mecânicos, como uma boa sutura, uma compressa, com gás estéreo, são suficientes aí para você interromper a perda de sangue, tá? Mas, assim, cada caso é um caso. Você tem que avaliar qual vai ser o risco-benefício dessa interrupção. Certo. A Gabriela Silva perguntou o seguinte: professor, é muito difícil reverter um quadro de coagulação intravascular disseminada no paciente? Com certeza. Porque quando você tem uma coagulação intravascular disseminada, você perdeu o controle fisiológico, né, do processo. E não foi só em um vaso, não foi só em um órgão, isso foi, como diz a palavra, né, disseminado. Então, para você conseguir reverter é bem difícil. São quadros difíceis, são quadros complicados. Eu não tenho a experiência clínica, né, médica, mas pelo que eu já li, sim, a resposta é sim. Certo. Andréa Mendes perguntou o seguinte: professor, em qual desses mecanismos se encaixa a atividade anticoagulante do ácido tranexâmico? Na verdade, o ácido tranexâmico, que é o transamin, né, ele não é anticoagulante. Ele serve para tratar sangramento. Então, se você tem um sangramento mais intenso, usa-se o ácido tranexâmico para diminuir o sangramento. Por quê? Porque ele vai inibir a produção... Lembra lá. Isso dá um nó na cabeça da gente. Lembra que para coagular tem que ter fibrina. Se eu inibir a produção de plasmina, eu vou ter mais produção de fibrina. Então, ele ajuda na coagulação e não é anticoagulante. Certo. Romário Pereira perguntou, voltando naquele caso do AS, o paciente interrompeu o uso. No caso de uma cirurgia de emergência de um paciente com uso de AS, seria necessário usar um concentrado de plaquetas? Olha, aí... Sim, com certeza. Vai ter uma perda de... Depende, assim, o cirurgião avalia isso, né, na hora que ele faz as incisões. Perde mais sangue, perde menos sangue, e aí você vai optando pela necessidade do momento. Mas, em geral, sim. Certo. Só mais uma aqui, que é da Patrícia. O senhor poderia repetir rapidamente o processo de regulação da coagulação, o processo fisiológico que indicaria a parada da cascata? Parada. No caso, a parada da perda do sangramento, né, que eu entendi. Porque, provavelmente. Vamos lá, se eu tenho um sangramento, o que vai acontecer, né? Para parar o sangramento. Acho que essa é a pergunta. Olha, sangrou, teve rompimento vascular.
está perdendo sangue. Primeira coisa que acontece é uma contração vascular, uma vasoconstrição. Isso nem falei na aula, mas depende da produção, por exemplo, de endotelina, né, que é um potente vasoconstritor endotelial. E aí, em seguida, vai começar aquele processo de exposição do colágeno, né? O colágeno subendotelial é exposto, atraindo plaquetas, que vão se ligar no fator, através do fator de von Willebrand no colágeno. Aí formou ali um agregado inicial de plaquetas, já começa a diminuir o sangramento. E aí, em seguida, essas plaquetas ativadas liberam grânulos plaquetários, como tromboxana 2, trombina, BP, atraem mais plaquetas para o local, formando um agregado plaquetário. Esse agregado plaquetário a gente chama de hemostasia primária. Em seguida, isso, na verdade, é concomitantemente, mas didaticamente a gente vai falar assim. Em seguida vem a cascata da coagulação, né? Via intrínseca, via extrínseca. Via intrínseca começando com o fator 12, via extrínseca começando com o fator 7. E isso leva à via comum, que é a produção de trombina, a partir de protrombina, e aí a trombina vai produzir fibrina, a partir de fibrinogênio. A fibrina vai formar uma rede, que vai manter aquelas plaquetas ali unidas, e isso vai formar a hemostasia secundária, que é a hemostasia definitiva. Aí, quando isso acontece, é que o sangramento começa a parar. Ou já parou. Vai parando. Depende da lesão. Certo. Professor, tranquilo, as dúvidas cessaram. Só conferir mais uma vez no chat aqui. Não, certinho. Agradecer de novo o senhor pela disponibilidade, pelo compartilhamento do conhecimento aí. Tenho certeza que foi muito útil para a formação de todos aqui. Espero que tenha contribuído para todo mundo. Agradecer a presença de todos aqui. Se o senhor quiser fazer mais alguma consideração, pode ficar à vontade. Agradecer, né, pela presença e pela persistência em um tema que não é muito... A gente não é um tema muito, assim, né, interessante, mas eu gosto desses temas porque eles trazem as explicações, que muitas vezes a gente não lembra na hora que está usando, né, o medicamento. Eu acho que tem que sempre ter essa preocupação. Se usa muitos medicamentos por aí, né, mas muitas vezes se sabe pouco, né, do mecanismo desses medicamentos. Então, acho que queria deixar essa mensagem, para que vocês sempre busquem saber por quê, né? Certo. Porquê das coisas. Certo, beleza, então. Muito obrigado, professor. Obrigado a todos aí. O pessoal está elogiando aqui no chat também. Muito obrigado aí. Massa. Um bom dia para o senhor, um bom dia para todos. Vou encerrar aqui. Valeu, as ordens. Posso sair já? Pode sim, pode sim.